Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre como escrever algumas palavras. Vocês já perceberam que existem palavras que, quando falamos, sentimos a nossa voz vibrar mais na região do nariz? Hoje vamos conversar sobre como escrever essas palavras, considerando esse som nasal que encontramos às vezes ao falar. Vamos começar experimentando falar algumas palavras? Veja as imagens. Vamos falar em voz alta o nome de cada fruta, para ajudar a sentir em que parte da palavra é mais forte o som nasal. Descanse sua mão sobre o seu nariz e sinta quando o som da sua voz tende a ficar mais concentrado na região nasal. Preparados? Agora vamos lá. Morango, maçã, carambola, limão. Como você pode perceber, o som da voz tende a ser nasal. Em morango, na segunda sílaba, quando falamos ran, nas letras AN. Em maçã, também na segunda sílaba, quando falamos san, na letra A, com o sinal gráfico tio. Em carambola, na segunda sílaba, quando falamos ran, nas letras AM. E em limão, na última sílaba, quando falamos mão. Vocês perceberam como escrevemos? AN, A com tio, AM, A com tio O. O som é parecido, mas o jeito que escrevemos é diferente, não é? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Agora vamos ler um trecho de uma pesquisa realizada em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A pesquisa é sobre o consumo de frutas por um grupo de 17 alunos com idades entre 8 e 9 anos. Foi usado um questionário e os resultados foram os seguintes. Diante da primeira pergunta, vocês gostam de frutas? 100% dos entrevistados disseram que sim. A segunda pergunta foi: costumam comer frutas? 70% responderam que sim, 30% que não costumavam. A terceira pergunta foi: vocês trazem frutas para comer na escola? E somente 10% disseram que sim, enquanto 90% disseram que não. Entre os que disseram que gostam de comer frutas, as frutas mais populares foram tangerina, maçã, laranja. Essas foram frutas lembradas por 85% das crianças. Já morango, mamão foram citados por 15%. A conclusão foi que, apesar de todos entrevistados gostarem de frutas, ainda há necessidade de tornar o consumo de frutas mais frequente e, principalmente, incentivar o consumo de frutas na escola. Vamos agora rever as frutas citadas pelas crianças entrevistadas: tangerina, maçã, laranja, morango e mamão. Agora tente escrever essas palavras. Pause o vídeo, tente escrever no seu caderno e, quando acabar, continue assistindo. Pronto? E aí, como foi? Vamos conferir e conversar sobre isso? Percebam o som nasalizado an em tangerina, maçã, laranja, morango e mamão. Você escreveu da mesma forma? Vamos rever algumas palavras que mencionamos hoje para estudar as formas de escrever essa sonoridade nasal. Em carambola, temos a letra A, seguida da letra M, para escrever o som an. Sabem por quê? Vamos separar em sílabas. Na sílaba a seguir, temos a letra B, assim como em ambulância. Vamos separar as sílabas? Ambulância. Aqui também usamos o M quando há um som nasal antes da letra B. Acontece da mesma forma quando o som nasal vem antes da letra P, como em campo, tampa. Vamos separar as sílabas para visualizar melhor? Aqui usamos a letra A seguida de M, pois na próxima sílaba temos a letra P. Temos, então, essa regra. A letra M finaliza uma sílaba quando a letra da sílaba a seguir for P ou B. Já em tangerina, laranja e morango, vamos usar a letra N para escrever esta sonoridade nasal. Vamos separar em sílabas. Tangerina, laranja, morango. Vejam como o som nasal an
no fim da sílaba vem antes de outras consoantes, consoantes que não são nem P nem B. Se nós separarmos as sílabas de maçã, limão e mamão, temos o uso do tio. Esse sinal gráfico também está na escrita do som nasalizado. O som an nasalizado na última sílaba, como em maçã. O som an seguido de vogal, aqui no caso, a vogal O, como em limão e mamão. Agora vamos lá, experimente escrever as palavras que correspondem às figuras. Avião, tamanduá, samba. Agora pause o vídeo e tente escrever essas palavras no seu caderno. Quando acabar, continue assistindo. Já escreveu? Vamos então conferir. Muito bem, você escreveu da mesma forma? Continuem nas suas análises e nós prosseguiremos com novos temas em língua portuguesa no próximo encontro. Nessa videoaula, nós iremos falar dos dígrafos, ou seja, a gente vai falar daqueles sons em palavras que são escritos com duas letras. Quero que pense na palavra cartilha. Se você ler sílaba por sílaba, vai perceber que na última sílaba a gente tem um dígrafo. Nós temos um som na palavra que é formado por duas letras. A letra L e a letra H formam um som lh, que com a letra A vira lhá, de cartilha. Nesse vídeo a gente vai conhecer alguns dígrafos. Vamos entender direitinho como eles funcionam, para que eles servem. Bom, vamos lá então. O dígrafo é aquele som na palavra que precisa de duas letras para ser formado. Por isso, o nome dígrafo, de duas letras. Olha o exemplo da palavra roda. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa é uma palavra de 4 letras e duas sílabas. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A, que formam as sílabas RO e DA. Se a gente for dividir essa palavra não em sílabas e não em letras, mas sim em sons, a gente vai perceber que cada uma dessas letras está formando um único som. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A estão, cada uma, formando um som para que a gente consiga pronunciar a palavra roda. Existem letras que representam apenas um som em algumas palavras, como no exemplo da palavra roda, em que cada letra representa um único som. Nesse vídeo, a gente vai falar dos dígrafos, alguns sons que são representados por duas letras. Agora, e se a gente tentar diferente? Vamos ver alguns exemplos que possuem dígrafos para a gente entender como ele aparece nas palavras. Vamos pensar juntos na palavra coelho. Aposto que você já consegue perceber o dígrafo dessa palavra, não é mesmo? Como na palavra cartilha, a palavra coelho tem um dígrafo no final dela, com as letras LH, formando o som lh, que junto com o som da letra O fica lho. Bom, você já entendeu então que um dígrafo é um som formado por duas letras, certo? Vamos ver agora mais alguns exemplos desse tipo de palavra e depois vamos ler um texto tentando encontrar cada um deles, tudo bem? Bom, além do dígrafo LH, que forma o som lh nas palavras coelho e cartilha ou bolha, temos também outros tipos de dígrafos, como nas palavras cozinha e sonho, com o dígrafo NH, ou como nas palavras chuva e chave, que com as letras C e H formamos o som sh, parecido com o X. Vamos ler agora um texto para que a gente consiga encontrar nele algumas palavras que possuem dígrafos, ou seja, algumas palavras que possuem duas letras formando um único som. O texto é assim. O sono tem várias etapas e pode variar de pessoa para pessoa. Ao dormir, todos nós sonhamos, mesmo que alguns não se lembrem do sonho depois de acordar. Conseguiu encontrar? Vamos ver as palavras sono e sonho, por exemplo. Nós sabemos que as duas são palavras próximas. Tanto ter sono quanto ter um sonho tem a ver com dormir, certo? Mas perceba a diferença de cada uma delas. Ter sono é ter vontade de dormir, enquanto que ter um sonho só acontece quando já estamos dormindo. Essas duas palavras são muito parecidas, mas possuem significados diferentes por causa do dígrafo NH. Bom, nessa videoaula nós aprendemos o que são os dígrafos. Vimos que são sons de palavras escritos com duas letras. Percebemos que palavras como chave, chalé, alho, escolher, dinheiro e conhecimento, por exemplo, são formadas por dígrafos, ou seja, por sons que precisam de duas letras como C e H, ou LH, ou NH, por exemplo. Vemos também que algumas palavras são muito parecidas umas das outras, mas possuem um significado diferente por causa do dígrafo, como por exemplo as palavras bola e bolha, galo e galho, ou sono e sonho.